Fala pessoa linda, Alex Nielsen por aqui. Estamos juntos para mais um encontro dedicado ao autoconhecimento, à transformação pessoal, ao empoderamento e a outros assuntos relacionados. Neste vídeo de hoje, nós vamos explorar juntos o que fazer para enfrentar o medo do fracasso. Superar esse medo do fracasso, eu já adianto, é uma mensagem, é uma jornada pessoal, desafiadora, mas é absolutamente possível com a mentalidade certa e, claro, com algumas estratégias altamente eficazes, tá? Então, nesse vídeo de hoje, eu vou apresentar para vocês um guia detalhado, tá? Um aulão mesmo, com passos, exemplos e exercícios para te ajudar a enfrentar e superar esse medo, que é o medo do fracasso. Mas antes de entrarmos propriamente dito no tema, eu quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal, para se inscrever agora aqui nesse canal, clicando no link que está aqui embaixo, e inscrever-se e apertar o sininho para receber todas as notificações, sabe? Muita gente assiste semanalmente os meus vídeos, me encontra pelo tema, só que a maioria ainda não é inscrito. Então, quando você se inscreve aqui no canal, você está ajudando o canal a se tornar muito mais relevante e assim também você vai estar ajudando a levar essa mensagem para mais e mais pessoas e assim elas se beneficiam também, tá? E claro, se você gosta desse conteúdo, já deixa o seu like e também os seus comentários a respeito do tema durante o vídeo, porque eu adoro ler, adoro responder e quem sabe um desses temas, um desses comentários não vira um conteúdo aqui no canal também, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos falar sobre o tema central, que é o que fazer para enfrentar o medo do fracasso. Gente, superar o medo do fracasso é uma jornada fundamental para o crescimento pessoal e profissional do ser humano, tá? Do ser humano. Muitas vezes o medo do fracasso, sim, ele vai nos paralisar, ele pode nos impedir de alcançar, de perseguir e alcançar os nossos sonhos, de vivermos o nosso pleno potencial. É claro que nem todo mundo que tem aquele friozinho da barriga que vocês vão entender hoje, que é natural, é normal, inclusive é bom diante, né, dos desafios da vida, nem todo mundo pode não alcançar seus objetivos. Mas muitas pessoas, talvez você que esteja me assistindo agora, tem esse medo do fracasso. Deixa de aplicar, de buscar os seus sonhos, de alcançar aquilo que quer, ou de dar um passo maior, seja no profissional, no relacionamento, porque fica com medo do fracasso, tá? Agora, é importante a gente compreender que enfrentar o medo do fracasso, ou seja, enfrentar esse medo de frente, tá? E claro, adotar com isso, né, algumas estratégias eficazes para transformar o fracasso de um obstáculo assustador em uma oportunidade de aprendizado e crescimento, nós precisamos seguir alguns passos, tá? Então a minha proposta hoje aqui com vocês é ajudar a olhar para esse medo do fracasso, olhar para os desafios da sua vida e você mesmo perceber que você pode enfrentá-los. Mas para isso, precisa seguir alguns passos. E já adianto, não é do dia para a noite, exige disciplina, exige perseverança, exige fé. Então, se você crê em Deus ou crê em algo maior, se apegue a isso, peça, né, ao Santo Espírito, a Deus, enfim, aquilo que está dentro da sua crença, para que te ajude a lidar com esse momento. E claro, seguindo esses passos, 5 passos que eu separei aqui para vocês, mais alguns exercícios que eu vou dar no final desse vídeo, você vai com certeza começar a dar os primeiros passos para enfrentar, né, e lidar com esse medo do fracasso, tá bom? Então bora lá. Bom, primeiro aqui, separei aqui no meu roteirinho, na minha pauta aqui, o primeiro passo que nós temos que dar é reconhecer e aceitar o medo, tá? E aí nós estamos falando do quê? De autoconsciência. Então, quando nós identificamos quando o medo do fracasso ele está presente na nossa vida, tá? Quando nós percebemos quando são esses momentos, o que pode ser em situações específicas, como, por exemplo, iniciar um novo projeto, ou assumir uma nova responsabilidade no trabalho, ou então dar um passo adiante no relacionamento afetivo, ou então com seus filhos, enfim, ou então
diante de aspectos que são mais amplos na vida, como relacionamentos de uma forma geral, não afetivos, como eu citei agora há pouco, ou então até em ambições pessoais. Às vezes você está numa transição de carreira. Às vezes você está numa área específica e você fala assim, Alex, eu não aguento mais. Inclusive, num dos atendimentos que eu faço, né, semanalmente, com os atendimentos psicoterapêuticos, eu estou lidando com uma pessoa que ela está migrando, né, de uma área que ela passou por 16 anos para uma outra área que é o que toca o coração dela. Então a autoconsciência nesse momento é extremamente importante para que a gente possa lidar com o medo do fracasso. O segundo ponto, ainda dentro desse primeiro passo, é a aceitação emocional. O que é isso? É quando nós reconhecemos que o medo do fracasso é uma emoção humana e natural. Então não tem problema você ter medo do fracasso, gente. Quantas vezes eu não tive medo de gravar vídeo, de fazer vídeos ou de escrever textos? Quando eu fui convidado para escrever o meu livro, Despertar Emocional, você pode conseguir aqui pelo link que está aqui na descrição. Sabe, quantas vezes eu não tive esse medo que vão falar de mim? Quando eu entrei pra Rádio Vibe Mundial e tive lá um programa por 4 anos, o programa Despertar Emocional, o medo que eu tinha me parar, mesmo tendo conhecimento, mesmo estudando isso tudo, eu suava, porque o que vão pensar de mim? O que vão achar de mim? Agora, é importante, esse medo faz parte. E quando nós enfrentamos esse medo, reconhecemos e enfrentamos, temos essa autoconsciência, aceitamos que ele faz parte, todos nós tornamos esse medo muito mais forte. Ou seja, não é que a gente torna o medo mais forte, falei errado. Nós transformamos esse medo em força, tá? Todos nós enfrentamos esse medo em algum momento. E quando nós aceitamos a sua presença, esse sim é o primeiro passo para que a gente possa superar esse medo. Então não tenha medo de fracassar, enfrente esse medo. O segundo passo que eu separei aqui para vocês, que é muito importante, tá? E aqui eu não estou colocando em ordem de importância, mas apenas um passo a passo para que fique mais fácil para você, é que você entenda a origem desse medo, tá? Então aqui um ponto de reflexão. Pergunte-se agora a si mesmo. Por que você tem tanto medo de falhar? Será que quando você era adolescente, será que quando você era pequeno, as suas falhas eram altamente repreendidas pelos seus pais ou por aqueles que te cercavam? Quais são as crenças, né, subjacentes ou então crenças limitantes que estão sustentando esse medo? Para e pensa. Eu não sou capaz. Eu não posso enfrentar isso, eu não posso lidar com esse desafio porque eu não sou capaz. Isso não é pra mim, eu não nasci pra isso. Não. Muitas vezes, o medo do fracasso, ele está enraizado em experiências passadas, em expectativas externas, ou então diante, né, a pressões sociais, pressões familiares. Às vezes você vem de uma família extremamente metódica e você tá querendo dar um passo que é completamente fora daquilo. E aí vem o medo do fracasso. E se eu não der certo? E se eu não der certo? Vou dar um exemplo rápido meu aqui. Eu venho de uma família que grande parte da sua família, meu pai, meu tio, alguns primos, eles são da área jurídica, do direito. E apenas, né, até onde eu sei, três loucos saíram dessa área. Eu tenho um primo que é cirurgião plástico, uma outra prima que é pediatra. Eu sou psicoterapeuta, também sou teólogo, tenho formação em teologia, cursando a faculdade de psicologia para agregar mais desse meu conhecimento, que já levam 10 anos como psicoterapeuta sistêmico e coach de inteligência emocional. E a gente deu um passo além, porque a gente já tinha tudo montado. A gente já tinha meio caminho andado, mas só resolvemos começar do zero. E cada um dentro da sua prática se tornou muito grande, se tornou muito eficaz, se tornou muito útil para as pessoas à volta. Mas todos nós tivemos esse medo. Então entenda que muitas vezes esse medo vai estar sim enraizado em experiências passadas, em expectativas externas, ou então em pressões sociais, como eu falei, ou então por toda uma estrutura familiar, como eu citei agora há pouco. Perceber, se perguntar, se questionar e permitir que essas respostas elas venham à tona é um grande passo, tá? Ainda dentro desse segundo passo, a partir do momento que você
encontra ou identifica essas crenças subjacentes ou então crenças limitantes, é onde você vai desconstruir essas crenças limitantes. Isso é muito possível que você faça a partir de agora. Então, primeiro passo, lista quais são essas crenças. Ah, o meu pai dizia que era errado, que isso não é profissão, eu sinto que eu não sou capaz, eu ouvi a minha vida inteira dizendo que eu era incompetente, ou então eu ouvi a vida inteira dizendo que eu nasci pobre e vou morrer pobre, enfim. Lista todas essas crenças, identifica. Você já identificou? Agora você vai questionar. Você vai questionar essas crenças, tá? E aí, como é que você vai questionar? Eu não sou capaz, mas será que eu não sou capaz? O que prova pra mim que eu não sou capaz? Por exemplo, se você acredita que o fracasso é uma indicação de incompetência, desafia essa crença. Considerando exemplos ou de pessoas bem-sucedidas que enfrentaram falhas significativas na vida, ou as suas próprias características, os seus próprios exemplos. Olha para trás. Pode ser que este desafio na sua vida você não tenha enfrentado ainda. Porém, eu tenho certeza que você já enfrentou outros desafios na sua vida que vão validar que você é competente sim. Sabe, eu sempre tive uma neura com matemática. Pra mim, matemática na escola sempre foi pra não falar outra coisa. Sempre foi horrível pra mim. Então, quando eu entrei em algumas graduações que eu acabei não finalizando lá nos meus 20 anos, como engenharia, por exemplo, gente, eu entrei em engenharia, eu odiava matemática, né, e fiquei morrendo de medo, mas fui. Hoje, né, com as graduações que eu faço hoje, as pós, as especializações, às vezes a gente lida com algumas áreas da matemática que são fundamentais. Por exemplo, quando a gente vai lidar com estatísticas, com projeção de dados, com métodos quantitativos, qualitativos, enfim, aí por diante, a gente vai lidar com algumas fórmulas matemáticas, a gente vai lidar com algumas questões matemáticas. E quando eu olhei aquilo pela primeira vez, o professor ele falou apenas uma frase. Ele falou apenas uma frase, o professor de estatística, o professor Jefferson, até deixo um grande abraço para ele aqui na faculdade, que foi qual? Matemática é treino. Talvez para você que esteja me ouvindo isso, você fala assim, nossa, mas para você foi um eureka? Para mim foi. Para mim foi porque eu nunca tinha olhado para essa perspectiva. Eu sempre olhei de que forma? Nossa, matemática é muito difícil. Eu não tenho tantas habilidades com a matemática. Para mim é sempre complexo de compreender. Mas quando ele falou isso, naquele instante eu tive um insight e comecei a reconsiderar e a ressignificar esse contexto. A partir desse momento, eu falei assim, se matemática é treino, quanto mais eu treinar, mais eu desenvolvo, mais apto eu vou estar. Isso não quer dizer que eu vou me tornar um expert em matemática, até porque não é o meu interesse. Mas a partir desses exemplos, desse desafio, dessa proposta de me desafiar diante desse obstáculo, dessa crença negativa, dessa crença limitante, eu começo a ressignificar ela. Eu começo a ganhar força para enfrentar ela, tá? Para enfrentar ela. E claro, quando você alia isso a outras situações significativas na sua vida de desafio, na qual você teve sucesso, pronto, você começa a ganhar força, mais força para enfrentar esses desafios e passar por cima deles, com certeza, e claro, aprender muito com eles, tá? O passo 3 que eu separei aqui para vocês é o seguinte, é cultivar a mentalidade de crescimento. Isso é algo, ao meu ver, extremamente importante. Nós não conseguimos gerar transformação pessoal na nossa vida se não mudarmos a nossa mentalidade. E essa mudança de mentalidade, esse cultivar uma mentalidade de crescimento já começa no passo 2, na identificação de crenças limitantes e na ressignificação para crenças positivas e fortalecedoras, tá? Então, dentro desse passo 3 de cultivar uma mentalidade de crescimento, nós precisamos primeiro adotar uma perspectiva positiva sobre o fracasso. Como assim? Eu tenho que olhar o fracasso de forma positiva? Exatamente. Veja o fracasso como uma oportunidade de aprendizado e de crescimento. Se você somente ter esse olhar, ter essa mudança, né? Essa mudança de mindset, de mentalidade, como a gente chama, de entender que o fracasso não é negativo, mas que o fracasso é a oportunidade para que nós possamos olhar para aquilo, aprender e crescer, é uma oportunidade de crescimento, tá? Nós vamos começar a enxergar as coisas de forma muito mais leve, de forma muito mais
palpável para que a gente possa desafiar. Tá? Então, quando a gente busca ver o fracasso como uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de crescimento, em vez de uma confirmação de inadequação, a gente ganha mais força. Por exemplo, Thomas Edison. Adoro dar esse exemplo de Thomas Edison. Para você que não está habituado, quem é Thomas Edison? Esqueci. Tá? É aquele que aprimorou a lâmpada incandescente. Quer saber mais? Entra no Google e procura que você vai saber mais quem é Thomas Edison. Mas é para você saber quem é. Mas vamos lá, bora lá. Thomas Edison, uma vez ele foi questionado que ele já tinha errado, né? Ele já tinha errado, não, perdão, ele já tinha falhado mais de 10 mil vezes. Ele já tinha falhado, etc. E aí perguntaram, viu, você já falhou mais de 10 mil vezes? Você não pensa em desistir, parar? Sabe qual foi a resposta que ele deu, segundo, né, o que eu pesquisei? Eu não falhei. Olha só o que ele responde. Diante dos 10 mil fracassos que ele teve, tá? Ele diz, eu não falhei. Eu apenas encontrei 10 mil maneiras diferentes pela qual isso que eu estou buscando não funciona. Ele pegou aquele momento de fracasso, aquela ideia de fracasso, aquele fracasso e ressignificou de forma positiva. Ele não foi aqui, como fala, alienado ou passivo. Não, eu vou conseguir. Claro, ele tem essa motivação, mas ele olhou para aquilo e ressignificou. Para que aquele contexto de fracasso não seja um peso para ele, sim um alívio, um propulsor para que ele continue indo adiante. E claro, por trás disso havia um propósito, havia uma paixão e havia, né, realmente o objetivo de alcançar aquilo que ele estava buscando, tá? Dentro desse terceiro passo, né, quando nós passamos a ter uma perspectiva mais positiva sobre o fracasso, aí entra uma coisa extremamente importante que é celebrar o progresso, tá? E o que é celebrar o progresso? Você vai valorizar os esforços, as tentativas, independente dos resultados. Você vai celebrar. Deu errado? Celebra. Olha, não deu certo, mas o que eu aprendi com isso? Que bacana. Aprendi algo novo. Vou fazer diferente na próxima. Cada tentativa que você celebra, mesmo que não seja bem sucedida, é um passo a mais em direção ao seu objetivo. Só que se toda vez que você fracassar, você se menosprezar, se depreciar, você vai cada vez mais gerar frustração. E você vai gerando mais frustração, você vai se desmotivar, você vai perder o seu senso de propósito. Então, celebre cada passo. Fechou? Vamos lá. Quarto passo, tá? Quarto passo. Aí entra, depois tudo isso aqui, aí sim você vai começar a definir metas e aí então tomar medidas. Se você está diante de um desafio e esse desafio gera esse medo exacerbado com relação ao fracasso, você vai começar a traçar metas que sejam realistas e mensuráveis. É um tema que a gente coloca muito, é muito presente, inclusive, dentro dos processos de coaching, tá? Então, o que é isso? A gente vai estabelecer metas, primeiro, específicas, alcançáveis e mensuráveis. Ou seja, o que é metas específicas? Eu sei quais são esses passos? Quais são esses passos? Detalha os passos, ou pelo menos os 3, 4 primeiros passos, porque às vezes você não tem a noção inteira de todo o caminho. Isso é até uma fórmula que a gente pode fazer, isso que é fazer o caminho inverso, mas fica para um outro vídeo. Mas entenda especificamente cada um dos passos. Cada um desses passos é alcançável ou são passos que estão completamente fora da sua realidade? E sim, eles são mensuráveis? Eu consigo... não seria palpável, mas assim, eu consigo mensurar tempo? Eu consigo entender que, olha, se eu trabalhar ou se eu me focar de 1 a 2 horas, de 1 a 3 horas por dia, ou dentro da minha realidade, eu vou alcançar isso em 6 meses. Por exemplo, se eu me dedicar de 1 a 3 horas por dia, eu alcanço isso em 6 meses. Porém, se eu me dedicar apenas 30 minutos por dia, que é o tempo realista, é alcançável que eu tenho hoje, eu alcanço isso em 12 meses, por exemplo. Tá? Isso é um exemplo que eu estou dando. Então, nós temos que dividir esse objetivo, isso que a gente quer alcançar, em pequenas etapas que sejam mais alcançáveis, mensuráveis e que você sinta gradualmente a conquista. Pô, conquistei mais um passo. Consegui
lidar com mais um desafio. Show de bola! Parabéns, continua. É isso que a gente tem que fazer, tá? E a partir daí, nós temos que ter o quê? Uma ação regular, tá? Então dentro disso, você vai tomar medidas que são, claro, conscientes em direção aos seus objetivos, mesmo que sejam pequenos passos, você vai ser contínuo, você vai ser regular. Ou seja, a ação contínua, tá, vai ajudar, primeiro, a diminuir o medo do fracasso, porque você já tem um caminho, você já tem os passos, ou pelo menos os primeiros passos, você já conquistou um, conquistou outro, e você está seguindo esses passos, tá? E, consequentemente, isso vai fazer com que você se concentre mais no processo e não apenas no resultado final. Porque um dos grandes erros que as pessoas têm quando as pessoas lidam com um desafio e aí vem aquele medo do fracasso, é que a pessoa ela não está pensando no processo, ela está pensando no resultado final. E às vezes, por ela não entender o processo ou os primeiros passos desse processo, ela já projeta o resultado final como algo não palpável, como algo não alcançável, ou então que vai gerar muitas dúvidas, muitos julgamentos, muitas críticas e pessoas externas, etc. O ponto é que quando nós damos um primeiro passo, quando nós damos esse passo de alcançar aquilo que a gente quer, nós, no decorrer dos passos, a gente começa a perceber outros caminhos, a gente começa a perceber outras formas de lidar com isso. Quantas vezes eu, quando fui estudar alguma coisa ou desenvolver um projeto, ou até um livro, eu falei, nossa, mas como é que eu vou desenvolver isso aqui? Eu falei, deixa eu começar pela introdução. Vamos pegar um livro que foi o último que eu escrevi, que é sobre ansiedade. Eu peguei ele e falei, cara, como é que eu vou fazer isso aqui? Quais são os seus tópicos? Eu falei, deixa eu fazer uma descrição. Comecei a fazer uma introdução, e de repente me veio uma outra ideia, e aí quando eu acabei de escrever essa outra ideia, já me veio outra, aí eu fui colocando as ideias e de repente eu já tinha todo o esqueleto. É claro, isso não acontece, é claro que é que eu tô resumindo, né? Então parece fácil. O que eu quero dizer é assim, claro que pode ser fácil no instalar de dedos, mas você vai levar 1, 2, 3 dias, ou enfim, o tempo necessário, mas você tá dando esses passos, você está em movimento, tá? Então, se preocupa com o processo, visualiza o resultado final, mas se preocupa com o processo. Este é o ponto mais importante, porque é você estando presente no processo, por isso que exercício de mindfulness é extremamente importante. Quando você está presente no processo, você começa a visualizar melhor os passos que você tem que dar até alcançar aquele resultado final, que pode ser diferente do resultado inicial que você projetou. Ele pode ter algumas mudanças, porque você vai entendendo com o decorrer do caminho que as coisas mudam, tá? Quinto passo, mas a gente não finda esse vídeo por aqui, porque eu falei que eu vou trazer alguns exercícios. Além de tudo isso que eu tô trazendo, separei alguns exercícios, 3 exercícios que você pode fazer que vão ajudar em todos esses passos que eu tô dando. O passo 5, tá? Aí entra a resiliência, que é desenvolver a sua capacidade de resiliência ou então desenvolver a resiliência, tá? Então, o que é resiliência? Resiliência é a sua capacidade de lidar com os desafios. Então, aprenda com a experiência. Após você enfrentar um fracasso, reflita sobre o que deu errado, o que pode ser feito de forma diferente no futuro. Use cada folha como uma oportunidade de aprendizado. Resiliência é essa sua capacidade de lidar com os desafios, de cair, levantar, de superar, de ir adiante, de se manter firme e adiante. Você é capaz. Todos nós somos capazes. O que nos limitam são essas crenças negativas, essas crenças limitantes que acabam impedindo, de alcançar aquilo que a gente quer. E eu vou dar um adendo aqui, tá? Perceba as pessoas que estão à sua volta. As pessoas que estão à sua volta são pessoas que querem o seu bem, batem palmas, que vibram por você, porque as pessoas que estão à sua volta também podem estar influenciando nesse seu caminho, inclusive de resiliência, tá? Porque às vezes você cai e a pessoa fala, viu, você já caiu, desiste, não vai dar certo, viu? Se você acredita nisso, vai adiante. Você pode ter o medo que for, mas se você acredita, vai, continua. Eu mesmo estou nesse processo, então vai, continua. Ainda dentro desse passo 5, pratique então aí sim, que é extremamente importante, a autorreflexão e o autoconforto. Tá? E o que é isso? É você desenvolver, tá? A habilidade de confortar em tempos de dificuldade. Deixa eu melhorar isso aqui. É a sua habilidade de se confortar em tempos de dificuldade. Ou seja, diante de tempos de desafios, em tempos de dificuldade, aprenda a se confortar. E esse
Esse processo de autoconforto, ele pode ser através de meditação, ele deve ser através de uma conversa saudável, de uma conversa gentil de você com você mesmo. E aqui eu vou colocar a minha crença, tá? E você pode adequar para a sua, que é a conversa com Deus. Conversa com Deus. Fale, Deus, por favor, olha, me guia nesse momento, para que eu possa desenvolver melhor isso, me ajuda, me guia. Eu vou dar um detalhe para vocês. Eu, antes de gravar esse vídeo aqui, eu tava com muita dificuldade para gravar esse vídeo. Eu não tava acertando a forma de entrar, a forma de começar, para que eu fosse o mais natural possível com vocês, porque eu sempre dei aula, então eu gosto de ser assim, dinâmico, da aula. Eu tenho a minha pauta aqui, eu tô seguindo, tô falando. Aí teve uma hora que eu parei. Tava sendo um desafio para mim, já tinha gravado, já tinha feito 5, 6 gravações já. Eu falei, meu Deus do céu, eu falei, pera um pouquinho. Deus, por favor, e conversei com Deus e pedi, e de repente o negócio fluiu, porque eu me permiti estar no conforto, eu me confortei, não só diante das minhas habilidades, sem me depreciar, mas também busquei esse conforto no divino, e isso é muito importante para todos nós. E para isso, além disso, você pode praticar meditação, você pode praticar a escrita reflexiva, além, né, desses pontos que eu falei, ou você pode, como eu falei, simplesmente conversar com você mesmo, ou então Deus. Converse com Deus, tá? Porque isso vai te ajudar a construir muito mais, com muito mais força, a sua resiliência emocional. Beleza? Então, beleza. Olha lá. Agora eu vou passar para vocês 3 exercícios simples, tá? 3 exercícios práticos, perdão. São simples, são práticos, mas que exigem de você disciplina para que você possa desenvolver esse processo, tá? Então, o primeiro exercício é você fazer uma lista de sucessos passados, tá? Então, você vai pegar um papel, vai pegar uma caneta, isso pode ser um celular, onde quer que seja, desde que você escreva, não pensa só, tá? Porque quando a gente pensa, os pensamentos, as informações ficam soltas. Então, é importante que você escreva isso no papel ou no celular, para que você tenha primeiro, né, porque você veja aquilo ali e, claro, você possa reler quantas vezes for necessário. E essa lista é uma lista das suas realizações passadas, grandes ou pequenas, tá? Grandes ou pequenas, tá? Isso vai te ajudar a lembrar o quanto você é hábil, o quanto você é habilidoso, melhor falando, e quantas conquistas você já teve. Quando você olha para as suas conquistas, e eu tenho certeza absoluta que cada um de vocês que estão me vendo agora, vocês têm muitas conquistas. Então olha para cada uma delas, pequena, grande, às vezes com conquistas internas que ninguém presenciou, mas são suas conquistas. Olha para isso, se valide com isso. Isso vai te ajudar, e aí para isso eu puxo o gancho para o segundo exercício prático, que é criar uma visualização positiva. E para isso, você vai reservar um tempo, tá, diário, para que você possa se visualizar superando esses obstáculos, talvez, que você esteja passando nesse momento, e alcançando o seu objetivo ou vencendo essa etapa do seu processo de vida, tá? Isso vai ajudar você a fortalecer a sua confiança, a reduzir o medo do fracasso, consequentemente reduzir o nível de ansiedade, e vai fazer com que você tenha mais força para lidar com o medo do fracasso e ir em frente e, claro, supere ele e alcance o que você está buscando. Por último, tá? Esses exercícios práticos, esse é muito legal. Esse é muito legal, que é você fazer a carta para o seu eu do futuro. Quem já passa em psicoterapia comigo, sabe que eu faço muito desses exercícios, né? Ou até nos processos de coach, sabe que eu faço muitos desses exercícios de cartas dentro do processo terapêutico. Eles são muito eficazes, eles fazem com que a gente tenha reflexões muito profundas, tá? E o que é essa carta para o seu eu do futuro? Você vai escrever uma carta descrevendo nesse momento quais são os seus medos atuais em relação ao fracasso e como que você espera ter superado esses seus medos quando você lê essa carta lá no futuro. Olha só que interessante. Então você vai guardar essa carta. Você vai escrever essa carta, vai dizer quais são os seus medos, como você espera enfrentar esses medos, quais são as conquistas que você vai ter através desse enfrentamento, desses desafios vencidos, para que você pode guardar e colocar uma meta daqui 1 ano, daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos, enfim, você reler essa carta. E eu tenho certeza que quando você reler, você vai ver, caramba, eu achava que esse desafio era tão difícil, isso era tão complicado, tá? Era tão pesado e olha só, eu consegui superar de uma forma muito leve. Então não se preocupa,
porque você vai vencer os seus desafios. Não deixa o medo do fracasso te paralisar. Não permita que o medo do fracasso impeça você de ser uma pessoa melhor. Se você está mudando de religião, se você está mudando de profissão, se você entende que o que você está vivendo agora já não é mais importante ou já não faz mais sentido, não tenha medo. Dê um passo, continua, vai dando que cada vez mais você vai se entregando, você vai ganhando força, vai ganhando autoconfiança e sim, você vai alcançar aquilo que você precisa. Tenha certeza disso. E por último, se você deseja realmente descobrir como transformar a sua vida, tá? Através do autoconhecimento e empoderamento pessoal, você precisa conhecer a plataforma o Clube do Despertar, tá? O Clube do Despertar é uma plataforma online para você poder se empoderar, prosperar e vencer todos os obstáculos da sua vida. E para você conhecer mais, o link está aqui na descrição desse vídeo. Confere que eu tenho certeza que você vai gostar. Para concluirmos isso daqui, superar o medo do fracasso não acontece do dia para a noite. Mas com autoconhecimento, com resiliência, ação gradual, com todos esses passos que eu trouxe aqui para vocês, o que não se finda esse assunto aqui, é possível sim libertar-se dessas amarras que nos impedem de alcançar o nosso verdadeiro potencial, tá? E ao seguir esses passos, praticar esses exercícios e cultivar essa mentalidade de crescimento que eu citei nesse vídeo, você com certeza vai estar no caminho certo para superar o medo do fracasso e alcançar os seus objetivos com confiança e muita determinação, tá? Lembre-se, o fracasso, ele faz parte do processo de crescimento e desenvolvimento pessoal. E é através dele que nós podemos sim alcançar os nossos maiores sucessos. Não desista de quem você é, tá bom? Seja sim quem você nasceu para ser. Ficamos por aqui. Que a paz esteja com vocês. Comentem tudo que vocês precisam comentar. Eu quero ler e responder. E nos vemos no próximo vídeo, nosso próximo encontro semanal, na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Às 8 horas da noite, tá bom? Seja quem você nasceu para ser. Até a próxima. Que Deus os abençoe e que a paz esteja com vocês. Toda a minha paz. Valeu.